Bom, meninos e meninas, então vamos para a nossa segunda aula de hoje, que é a correção, começando com a correção das atividades 26, 27, 28 e 29. Então vamos lá, atividade 26. Dois ângulos são opostos pelo vértice e medem cada um 82 graus. Se eles são opostos pelo vértice é porque as retas são concorrentes. Então, dois ângulos são opostos pelo vértice e medem 82 graus. Determina a medida dos outros dois ângulos opostos pelo mesmo vértice. Então, ele quer a medida deste ângulo aqui, ó, que é o oposto pelo vértice a esse. Então, se esse ângulo mede 82, o ângulo 82 com o ângulo x, eles são suplementares. Então, eu sei que 82 mais x é igual a 180. Então, x é igual a 180 menos 82. Então, x é igual a 98 graus. Então, x é 98. Se x é oposto pelo vértice a esse, então esse ângulo também é 98. A número 27. Duas retas concorrentes, oblíquas, então tá aqui, oblíquas porque elas não formam ângulos de 90 graus. Se elas fossem duas retas concorrentes perpendiculares, se eles quisessem que elas formassem ângulo de 90 graus, ele falava isso. Oblíquas é que elas não formam ângulos de 90 graus. Formam dois ângulos opostos pelo vértice, cuja medida é 2/9 de uma volta completa. Então, por exemplo, este ângulo com este ângulo é igual a 2/9 de uma volta completa. Quanto que é uma volta completa? 360 graus. Então, nós temos que achar a medida desse ângulo. 2/9 de 360 graus é igual. Vai ficar, vamos multiplicar. 2 vezes 360, 720 graus dividido por 9. 72 dividido por 9, 8. Então, 80 graus. Então, eu sei que esse ângulo aqui é 80 graus. Se os dois são opostos pelo vértice, então este ângulo aqui também mede 80 graus. Pediu qual a medida dos outros dois ângulos formados por essas retas? Então, se esse ângulo mede 80 graus e ele é suplementar com esse, ó, que a soma desses dois dá um ângulo raso, e dois ângulos suplementares, a soma é igual a 180 graus, então eu tenho que x é igual a 180 menos 80. Então, x é igual a 100 graus. Então, x é 100 graus. Se ele é oposto com esse aqui, onde os ângulos opostos pelo vértice são iguais, então esse ângulo aqui também é de 100 graus. Ok? Então, eu tenho dois ângulos de 80 e dois ângulos de 100. Que se você somar, ó, 100 mais 180 mais 100, 100 mais 80, 180. 180 mais 100, 280. 280 mais 80, 360, que é o total de uma circunferência completa. Agora, nós vamos para a atividade 28. Opostos pelo vértice. Se eles são opostos pelo vértice, as retas são concorrentes. Se um deles mede 100, ó, qual a medida da quinta parte do outro? Está falando o quê? Em relação aos ângulos opostos pelo vértice. Se eles são opostos pelo vértice, se esse mede 100, esse aqui também mede 100. Mas ele quer saber qual é a quinta parte desse ângulo. Então, a quinta parte é o quê? Quanto que é 1/5 de 100. Ou 100 dividido por 5. Então, ficou
ficou 100 dividido por 5, que é igual a 20 graus. Então, a quinta parte de um ângulo oposto pelo vértice ao ângulo de 100 graus é igual a 20 graus. E por último, atividade 29. A atividade 29 pediu: calcule a terça parte do ângulo oposto pelo vértice de 120 graus e o quádruplo do ângulo adjacente a ele. O que são ângulos adjacentes? Então, esse ângulo aqui mede 120. Ângulos adjacentes são aqueles ângulos que possuem um lado comum aos dois ângulos e o que faz parte de um ângulo não faz parte do outro. Por exemplo, este ângulo de 120 é adjacente a esse. Por quê? Eles têm um lado em comum, que é esse lado aqui, mas o que está aqui no 120 graus não pertence aqui. É a mesma coisa, o 120 ele é adjacente a esse ângulo aqui também. Porque eles têm um lado em comum, mas o que está aqui não está aqui. Então, o que ele pediu nessa atividade? Calcule a terça parte do ângulo oposto pelo vértice 120. O oposto é esse. Então, ele quer a terça parte de 120. Então, a terça parte de 120 é como se fosse 120 dividido por 3, que é 40 graus. Terça parte de 120 graus. Agora, na segunda, ele pediu: e o quádruplo do ângulo adjacente a ele. O que nós temos primeiro a achar? A medida do ângulo adjacente ao ângulo de 120, que é essa medida aqui. Se esse ângulo é 120 e esses dois ângulos são suplementares, então x mais 120 é igual a 180. Então, x é igual a 180 menos 120. Então, x é igual a 60 graus. Ele quer o quê? O quádruplo de x. Então, ele quer o quádruplo de 60, que é igual a 240 graus. Então, está aqui as duas respostas desse problema. A terça parte do ângulo oposto ao ângulo 120, que é a terça parte de 120. E ele quer o quádruplo do ângulo adjacente ao ângulo de 120. O ângulo adjacente ao ângulo de 120 mede 60 graus. O quádruplo de 60 é 4 vezes 60, que deu 240 graus. Ok, gente? Então, agora, nós vamos para mais um conteúdo, que vai ser... Está lá na página 132 da apostila 1, dando sequência. Ângulos formados na transversal. O que é uma transversal? Uma reta transversal é uma reta que intersecta outra reta. Por exemplo, eu tenho aqui uma reta. Essa reta é transversal a essa, porque ela corta a reta em um ponto. Então, agora nós vamos trabalhar com retas transversais. Só que nós vamos trabalhar com retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Por exemplo, assim, eu tenho aqui duas retas paralelas. E esta reta transversal cortou as duas retas paralelas em um ponto. Então, nós temos lá ângulos opostos pelo vértice. Nós já vimos que os ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes. Então, observando aqui, vocês vão, nessa matéria, vocês vão ter que prestar muita atenção sobre as retas paralelas cortadas por retas transversais. Então, nós já vimos que os ângulos opostos pelo vértice, um está de um lado e o outro está do outro, do vértice do ângulo. Então, esse ângulo é oposto pelo vértice a esse é oposto pelo vértice a esse
vimos que os ângulos OPV, que são os ângulos opostos pelo vértice, são congruentes, ok? Nós temos que guardar essas características. Aí depois nós vamos para os ângulos colaterais adjacentes. O que são ângulos colaterais? Ângulos colaterais são aqueles ângulos que estão todos os dois do mesmo lado da transversal. Só que os dois dentro da transversal ou os dois fora da transversal. Então tá aqui, ó. Ângulos colaterais adjacentes. Ângulos colaterais são sempre suplementares, ou seja, a soma das medidas é 180. Então, como que eu vou identificar ângulos colaterais? Os ângulos colaterais são aqueles ângulos que estão todos os dois do mesmo lado da transversal. Por exemplo, este ângulo é colateral com esse. Então, por que eu sei que eles são colaterais? Eles estão do mesmo lado da transversal, os dois dentro das paralelas. Então, a soma desses dois ângulos é igual a 180. Então, o que eu tenho que saber? Que os ângulos colaterais, eles são suplementares. Então, olha, eu tenho que este ângulo e este são ângulos colaterais. Este e este também são colaterais. Qual que é a diferença? Esses dois são colaterais internos. Por quê? Porque eles estão dentro das paralelas. E esses dois são colaterais externos. Por quê? Eles estão de fora das paralelas. A mesma coisa do lado de cá, do outro lado da transversal. Esses dois ângulos aqui, ó, eles são colaterais, mas são colaterais o quê? Internos. E esses dois aqui também são colaterais, mas são colaterais externos, porque estão de fora das transversais. Então, nós temos que saber identificar os ângulos colaterais. Então, os ângulos colaterais são aqueles ângulos que estão do mesmo lado da transversal, ou os dois estão dentro das paralelas, ou os dois estão de fora das paralelas. Os ângulos colaterais internos e ângulos colaterais externos. E a característica dos ângulos colaterais são ângulos suplementares. A soma é 180. Então, esse ângulo mais esse é igual a 180. Esse ângulo mais esse é igual a 180. Esse mais esse é igual a 180. E esse mais esse é igual a 180. Agora nós vamos passar para ângulos correspondentes. O que são ângulos correspondentes? Ângulos correspondentes são aqueles ângulos, a característica dos ângulos correspondentes, eles são congruentes também, igual os ângulos OPV. Só que eles não são opostos pelo vértice. Os ângulos congruentes, qual é a característica para você ver as paralelas em uma transversal e identificar os ângulos congruentes? Os ângulos congruentes, eles estão do mesmo lado da transversal, só que um interno e o outro externo. Esse ângulo é correspondente com esse. Olha, as medidas são iguais. Esse ângulo está dentro das paralelas, esse está de fora das paralelas. Esse ângulo aqui é correspondente com este ângulo. Um interno, o outro externo, os dois do mesmo lado das paralelas. Esse ângulo é correspondente com esse. Por quê? Um interno e o outro externo. E este ângulo é correspondente
correspondente com esse. Eles têm a mesma medida, um está de fora das paralelas e outro dentro das paralelas. Vocês vão ter que gravar isso, porque depois vai ter atividade envolvendo todos os ângulos. Agora nós vamos para mais um. Depois dos ângulos, nós temos os ângulos alternos. Os ângulos alternos, eles também, a característica deles é que eles são congruentes. Ângulos alternos, o próprio nome diz alterno, alternado. Então, como nós temos os ângulos colaterais internos e externos, nós temos os ângulos alternos internos e alternos externos. A característica deles é a mesma, eles são congruentes. Mas como que a gente identifica? Os ângulos alternos internos é porque eles estão dentro das paralelas. Um de um lado da transversal e o outro do outro lado da transversal. Ó. Ângulos alternos, um de um lado e o outro de outro. E a característica deles, eles são congruentes. Então, esses dois ângulos são ângulos alternos internos. Estes dois ângulos aqui são ângulos alternos internos. Este ângulo com este ângulo são ângulos alternos externos, um de um lado e o outro do outro da transversal. E esse também, esse ângulo com esse, são ângulos alternos externos, porque estão de fora das transversais, um de um lado, estão de fora das paralelas, um de um lado e o outro do outro lado da transversal. Então, por isso que diz alternos, alternados, um de um lado, outro do outro. Agora nós temos os ângulos colaterais adjacentes, que nós sabemos, ângulos colaterais, ó, a soma é 180, adjacente, ó, um lado do outro tem um lado em comum, então, esse ângulo então, ó, esse ângulo aqui mais esse são ângulos suplementares, que esse você já sabe. Suplementares, que a soma é igual a 180. Então, recapitulando aqui, o que é que nós temos? Que os ângulos OPV, que são os ângulos opostos pelo vértice, são ângulos congruentes. Então, um está de um lado, outro do outro do vértice. Os ângulos colaterais. Dois ângulos, para serem colaterais, eles precisam estar do mesmo lado da transversal, ou os dois internos às paralelas, ou externos às paralelas. Esse ângulo é colateral com esse é colateral com esse é colateral com esse e esse é colateral com esse. A característica dos ângulos colaterais, eles são suplementares. São ângulos suplementares, a soma é igual a 180 graus. Depois nós vimos os ângulos correspondentes. O que são ângulos correspondentes? Para dois ângulos serem correspondentes, um tem que estar dentro das paralelas, o outro de fora das paralelas, mas no mesmo lado da transversal. Então, esse ângulo é correspondente com esse ângulo é correspondente com esse é correspondente com esse e esse não. Esse é correspondente com esse e esse é correspondente com esse. Qual é a característica dos ângulos correspondentes? Eles são ângulos congruentes, possuem a mesma medida. E por último, nós temos os ângulos alternos. Nós temos alternos internos e alternos externos. Alternos internos, quando estão dentro das paralelas. Alternos externos, quando eles estão de fora das paralelas. Então, esse ângulo com esse ângulo são ângulos alternos internos, porque estão dentro das paralelas, um de um lado e o outro do outro lado da transversal.
transversal. Esse ângulo com esse ângulo são ângulos alternos e internos, porque um está de um lado e o outro do outro lado da transversal, mas os dois dentro das paralelas. Esse ângulo com esse ângulo são ângulos alternos externos. Estão um de um lado e o outro do outro lado da transversal, mas os dois de fora das paralelas. E esse ângulo com esse ângulo também são ângulos alternos externos. Os dois estão do lado de fora das paralelas, um de um lado, o outro do outro lado da transversal. E os ângulos alternos, a característica deles também são ângulos congruentes. E os ângulos suplementares, que a soma é igual a 180. Então, vamos lá. Aqui na apostila, na página 132, tem uma revisão aqui, ó, nesse quadrado verde. Logo, para o caso de duas retas paralelas, ângulos opostos pelo vértice são congruentes, os ângulos correspondentes são congruentes, os ângulos alternos internos são congruentes, os ângulos alternos externos são congruentes, os ângulos colaterais internos são suplementares e os ângulos colaterais externos também são suplementares. Então, se duas retas quaisquer, cortadas por uma transversal, formam ângulos correspondentes congruentes, então essas retas são paralelas. Então, duas retas são paralelas quando os ângulos correspondentes tiverem realmente a mesma medida. Porque pode falar assim, te dá aqui, falar que esse ângulo é 60 e aqui é 61 e falar, esses ângulos são correspondentes? Não, por quê? Porque os ângulos que formam com a transversal são diferentes, ok, gente? Então, agora eu vou deixar algumas atividades para vocês fazerem a respeito disso aqui. Então, vão ficar as atividades. Trinta, 31, 32, 33 e 34 das páginas 136 e 137 da apostila 1. Ok? Vocês resolvam que na próxima aula a gente corrige.